Aleikum salam, seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Beleza? Um breve comunicado para vocês aqui, às 8 horas da noite, estarei ao vivo no Futebolaço Podcast, episódio número 70, é isso mesmo, caramba, tá passando muito rápido. Estarei recebendo o jornalista Pedro Depp, dono do canal do Botafogo, Setor Visitante. A gente vai bater uma resenha muito bacana sobre SAF, Vasco, Botafogo, o clássico, que é na semana que vem, a derrota do Flamengo no Mundial. Então a resenha vai ser bem bacana. Tô te esperando às 8 horas da noite no Futebolaço Podcast. Quem ainda não é inscrito lá, já se inscreve. Dito isso, vou trazer uma informação complementar do vídeo anterior. Informei para vocês que às 2 horas da tarde iria acontecer o sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF. E aconteceu. O Vasco irá enfrentar o Trem do Amapá pela primeira fase da Copa do Brasil. Caso avance, o Vasco enfrenta ou o Tum-Tum ou o ABC de Natal, tá bom? Primeira fase, o Vasco joga fora de casa com a vantagem do empate. Na segunda fase, avançou, pegando o Tum-Tum ou ABC, o Vasco joga em casa, porém não tem mais vantagem do empate, e se tiver empate, o jogo vai direto para as penalidades máximas. Inclusive, nem nem prorrogação tem, tá? Dieguinho, que dia é o jogo Vasco e Trem do Amapá? Não tem data definida ainda. Pode ser ou dia 22 ou dia 23 de fevereiro ou na outra semana, sendo dia 1º de março ou dia 2 de março. Hoje já são 8 de fevereiro, então a possibilidade é que esse jogo aconteça daqui a 14 ou 21 dias. Tá bom? Então tá feito aí o registro e dado a informação para vocês referente à Copa do Brasil, beleza? Vamos virar a chave, vamos falar de ingressos para Vasco da Gama e Fluminense. A venda dos ingressos foi aberta para a torcida do Fluminense exclusivamente no sábado da semana passada. Para a torcida do Vasco, a venda foi aberta hoje às 10 horas da manhã e o Vasco comunica através de seu Twitter de que todos os ingressos destinados ao Vasco, que é no setor norte e também tem um outro setor do estádio que me fugiu agora, estão esgotados, segundo informa a operadora Futebol Card, que é quem faz a venda dos ingressos e inclusive é parceira do Fluminense. Eu vou ler para vocês aqui a nota do Vasco. O Vasco enfrenta o Fluminense neste domingo, dia 12, às 6 horas, como visitante no Maracanã. A carga total de ingresso disponibilizada pelo adversário para a partida foi de 50 mil, com as vendas online para a torcida vascaína sendo iniciada na manhã desta quarta-feira. Disposta a apoiar o time na busca de mais um resultado positivo no Campeonato Carioca, a torcida Cruz Maltina adquiriu em massa ingressos no período da manhã, o que provocou uma instabilidade no site de vendas e reclamações de sócios e torcedores. O Vasco foi informado pelo Fluminense que os ingressos para os setores norte, exclusivos para a torcida do Vasco, e para os setores leste inferior e Maracanã mais, que são de torcida mista, estão esgotados. Por fim, vale esclarecer que a comercialização de ingressos para o clássico foi feita para os torcedores cruzmaltinos de forma online por uma empresa parceira do adversário, em virtude do mesmo ser o mandante da partida. O Vasco, portanto, não foi responsável pela estratégia de venda de ingressos para a partida. Como a torcida do Vasco, inclusive, já esgotou todos os seus ingressos, se o Fluminense aumentasse a carga de ingressos para o jogo, daria mais público e a torcida do Vasco compraria, mas eles vão manter os 50 mil, muito provavelmente o Fluminense não vai comprar todos os ingressos deles e tá se rolando muito um zum pela desconfiança e a forma como o Fluminense tá tratando aí o Vasco, tentando fazer de tudo que o Vasco não consiga colocar um grande público no estádio, de que tem até ingresso ainda, mas a galera deu uma segurada.
Enfim, isso aí é o famoso boato de internet. Mas, da forma como o Fluminense tem se comportado no que tange ao Vasco, não me surpreenderia não. Agora eu vou trazer para vocês uma informação. O Vasco fechou uma parceria com uma empresa chamada Copa Futebol. É uma empresa estrangeira para poder fazer aí alguns uniformes históricos do Vasco. Essa empresa fez 3 uniformes do Vasco históricos da década de 80 e 90 e um agasalho. O preço é salgado. As camisas até ficaram legais. Tem uma preta escrita assim Golden Cross. Tem uma do título brasileiro de 74, que ela é gola V. E tem uma camisa para mim que é a mais bonita de todas, que ela tem uma gola careca, uma gola redonda, com um detalhe igualzinho na manga. Tá bem bacana. O que pega é que as camisas estão de 300 alguma coisa a 400 e pouco. O site é estrangeiro e você só pode comprar em euro. O euro tá quase 6 conto. As camisas são legais, mas infelizmente o preço tá bem salgado, tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha, acessa o site lá, copafutebol.com, vocês vão dar uma olhada lá. Inclusive é o primeiro clube brasileiro que eles fecham uma parceria. Algumas das camisas eu achei bem bacana, mas o preço impraticável. Camisa de jogo do Vasco é 290, que já é um absurdo, muita gente não tem condição de comprar. A galera não vai pagar uma camisa retrô, né, com a malha um pouco diferente, 300, 400 conto. Enfim, a ideia é bacana, mas acho que o preço aí acabou atrapalhando a parada. Para finalizar, uma informação oficial importante, e assim eu encerro essa edição agora do nosso segundo vídeo. A diretoria do Vasco teve reunido com pessoas importantes aí lá em Brasília. O Vasco tem começado a se meter no meio dos bastidores aí, tanto político nacional como aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe como esses movimentos de bastidores acabam ajudando. Eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco da Gama, tá bom? Vamos lá. Em Brasília, para a partida contra o Nova Iguaçu, que aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 7, e terminou com a vitória cruzmaltina por 2-0 no Mané Garrincha, a diretoria do Vasco da Gama cumpriu uma agenda com ministros do governo federal. Os encontros tiveram como objetivo reforçar o engajamento dos gigantes da colina em ações que defendam os ideais, respeito, igualdade e inclusão. E que uma aspas para o CEO do Vasco, Luiz Melo, que teve nesse encontro. O Vasco entende que não adianta só ter o discurso, é preciso também ter ações. Por essa razão, após a publicação do manifesto reforçando o que vai ser o Vasco nos próximos 100 anos, nos reunimos com o governo federal e nos colocamos à disposição para implementar ações afirmativas e que sigam os ideais que defendemos no manifesto, afirmou Luiz Melo. E a nota oficial do Vasco segue. Representada pelo CEO Luiz Melo, pela diretora jurídica Gisele Cabreira e pelo diretor de comunicação Felipe Costa, a diretoria do Vasco da Gama teve sua agenda no Distrito Federal iniciada em encontro com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, para debater ações que contribuam em combate ao racismo e ódio no futebol. Na sequência, os representantes vascaínos se reuniram com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, onde a luta contra o racismo foi destacada. A luta histórica do Vasco e o manifesto lançado pelo clube no início da semana também foram pauta. O cruzmaltino se colocou à disposição para ajudar o Ministério em ações contra a discriminação racial. A agenda de encontros foi concluída em reunião com a ministra dos Esportes, Ana Moser, uma das maiores jogadoras da história do vôlei brasileiro. A ministra colocou o governo federal à disposição do Vasco para parcerias em projetos que visem o incentivo ao esporte, em especial para as crianças das comunidades Barreira do Vasco, Tuiuti e Cidade de Deus. E aqui mais uma aspas do CEO do Vasco, Luiz Melo. Priorizamos nesse primeiro momento os encontros com a ministra Aniele Franco, com o ministro Silvio Almeida e com a ministra Ana Moser, por entendermos que esses 3 ministérios são estratégicos para que o clube consiga tirar do papel projetos ligados ao manifesto. Ficamos felizes em saber que o governo federal irá ajudar na realização das ideias que o Vasco pretende desempenhar nos próximos anos na busca por respeito, igualdade e inclusão, finalizou Luiz Melo, CEO
do Vasco da Gama SAF, beleza? Então é importante o Vasco com essas ações nos bastidores e procurando honrar as suas tradições, que são as bandeiras respeito, igualdade e inclusão. E assim eu encerro a nossa segunda edição. Vou gravar meu podcast agora. Se eu conseguir tempo, ainda chego no final da noite com mais um vídeo. Se não, a gente volta à nossa programação normal amanhã. Se bem que amanhã também tem um podcast. Nosso convidado é o Lucas Pedrosa, também às 8 horas da noite. Então, enfim, vou ver como é que eu consigo tocar as duas situações na medida do possível, beleza? Mas fiquem ligados, se tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados se vocês forem inscritos e tiver com o sininho das notificações ativo, beleza? Às 8 horas da noite, tô te esperando lá no Futebolaço Podcast. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família, qualquer momento, ninguém volta mais, tamo junto, valeu, fui!